Olá, meu querido aluno, estamos de volta aqui para mais uma aula falando sobre ácidos e base. Aliás, nós vamos falar sobre teorias de ácido base e dessa vez nós vamos falar sobre a teoria de Bronsted-Lowry, né? É importante que você observe também que no outro vídeo nós falamos sobre os ácidos diarrênios, a definição de ácidos e bases diarrênios, e ela era uma teoria restrita ao caso quando você tem soluções aquosas. Aqui na definição do Bronsted e do Lowry, nós temos aqui um pouco mais abrangente, porque ela não se restringe à solução aquosa, tá? Mas é importante lembrar também um pouquinho da história, de como foi que eles criaram. Eles criaram essa teoria paralelamente e simultaneamente, mas eles não se conheciam, né? Mas aí depois que foram publicados os dois estudos mais ou menos ao mesmo tempo, eles acabaram ganhando os dois a mesma, digamos assim, o mesmo reconhecimento por propor essa teoria. O Bronsted é dinamarquês e o Lowry é inglês, tá? E aí eles propuseram essa teoria, tá certo? A teoria de ácidos e bases. Ela é bem mais abrangente, como eu falei, do que a do Arrhenius, e hoje ela é mais, digamos, mais apropriada para a gente falar sobre ácidos e bases. A do Arrhenius a gente fala mais pelo aspecto histórico, pela nomenclatura que nós ainda vamos falar ainda em outra aula, mas essa aqui ela é mais abrangente, mais completa, assim como a outra de Lewis que nós vamos ver mais na frente, tá? Ainda daqui a pouquinho. Olha, se você tem algum, não esquece, se você tem alguma dúvida, você sempre, né, observa as coisas aí, vai com calma e tal, ou volta no vídeo. Vamos lá. Pela definição do Bronsted e do Lowry, ácidos são espécies doadoras de próton H+. Eu voltei, né? E as bases são espécies receptoras de prótons H+. Então vamos observar essa primeira situação aqui, ó. Eu tenho o HCl, que é o ácido clorídrico, e ele está doando um próton para a água. Agora vale lembrar, por que ele doa próton? É porque é o seguinte, ó, quando o hidrogênio está ligado ao cloro, o cloro ele é muito eletronegativo. O que isso quer dizer? Que o cloro, imagine que o cloro está aqui, o cloro puxa mais o par de elétrons para ele. E é isso que faz com que o hidrogênio fique meio solto, sabe? É tipo aquele seu amigo que você não está valorizando muito, ele vai para outra turma. Então é isso. Aí o hidrogênio chega e puxa o hidrogênio, não, desculpa, a água que tem o oxigênio chega, puxa essa estruturazinha aqui do hidrogênio e forma esse íon chamado íon hidrônio. Deixa eu ligar aqui meu apontador aqui e deixa o cloro sozinho com par de elétron. Lembre-se de um detalhe, por que aqui fica positivo, tá? É porque o hidrogênio, ele sai sem os elétrons, o hidrogênio tem um elétron, quando ele se liga ao cloro, ele junta um elétron dele com o elétron do cloro para formar um par, mas aqui ele sai sem nada, entendeu? E aí o hidrogênio vai na forma de próton, né? Não esqueça que o próton é o que tem no núcleo do átomo de hidrogênio. E aí a gente tem essa representação aqui para facilitar para você, tá? Aqui, ó, esse pontinho vermelho simboliza o hidrogênio, aliás, o elétron do hidrogênio. Tá? Essa aqui é a representação do Lewis, né? Vamos já falar do Lewis, foi ele que propôs essa representaçãozinha aqui na forma de bolinhas, tá? Para a gente representar os elétrons na camada de valência. Mas enfim, aqui nós temos o hidrogênio ligado ao cloro, e aí temos aqui a água, tá? Com os dois hidrogênios dela. Só que aí o que acontece? Esse hidrogênio aqui, esse oxigênio, desculpa, ele pode puxar esse hidrogênio que está meio solto de lá. Forma aqui o íon hidrônio e libera esse cloro aqui na forma de ânion, que está na forma negativa, tá? Não esqueça, por que ele fica na forma negativa? Porque ele ficou com um elétron que era inclusive do hidrogênio. Ele gaiatão, então é igual quando dois casais se separam, que um fica com um casal se separa, aliás, que um fica com tudo, tá bom? Mas enfim, só uma piadinha. Bom, se você reparar aí, né, o hidrogênio é transferido para a molécula de água, formando o hidrônio, podemos dizer que o HC doou um próton, tá? Enfim, isso aqui é a definição mais básica de Bronsted e Lowry. Vamos ver mais aqui alguns exemplos para você entender, tá certo? Aqui nós temos mais um exemplo aqui, só que aqui, ó, nós temos um outro, não é a água, nós temos aqui um álcool funcionando como uma base, porque é o álcool que está recebendo esse hidrogênio. Ó. Mais uma vez vai acontecer esse esquemazinho aqui, né, de o hidrogênio estar ligado ao cloro, isso aqui é o ácido clorídrico, tá? E aí o cloro, por ser muito eletronegativo, puxa muito par de elétrons, o hidrogênio fica meio solto e vem outra molécula e puxa ele, né? Então ele está funcionando. Quem está recebendo o próton funciona como base. Na definição do Bronsted e do Lowry é dessa maneira. Quem está doando é um ácido. Quem está recebendo é a base, tá certo? E aqui eu tenho a formação desse cátion chamado álcool chônio e deixando o cloreto, o íon de cloreto livre.
Ver se temos aqui mais um exemplo. Assim, a questão do par conjugado. O que é o par conjugado? Quando acontece essa reação, porque isso aqui é uma reação química, de um lado, uma substância ela vai ser um ácido e do outro lado ela pode ser uma base. Ou seja, repara o HCl aqui, ó, de um lado ele está na forma de ácido, porque ele está doando o próton para a base, que é o álcool. Do outro lado, ele está como base, porque agora aqui ele pode receber, como ele está com carga negativa, ele pode receber esse hidrogênio que está aqui, tá certo? Então ele está funcionando como base. Agora olha só o caso do álcool aqui, que é o metanol, tá? Eu esqueci até de falar que esse aqui é o álcool metanol. Esse metanol, ele está funcionando como base porque ele vai receber o próton. Do outro lado, ele vai funcionar como ácido, porque ele pode doar esse próton. Inclusive aqui tem o sinal de mais, que esse aqui está com carga negativa. Não esqueça, o hidrogênio sai daqui, ele não deixa nenhum, ele não fica com nenhum elétron, ele deixa o elétron que ele tinha, ele deixa para deixa para o cloro, tá? Então o par conjugado é quando ele é de um lado é ácido, do outro é base. Por exemplo, o cloro, o ácido clorídrico aqui é ácido, do outro lado esse cloreto vai ser uma base. E aqui eu tenho aqui o álcool, que desse lado é base, do outro lado vai ser ácido. Isso é o par conjugado no conceito do Bronsted e Lowry, é dessa maneira, tá? E outra teoria muito importante é a teoria do Lewis. A teoria do Lewis ela é ainda mais abrangente, ainda mais completa do que a teoria do Bronsted e Lowry, porque ela engloba um espectro maior de substâncias, né? Mas o Gilbert, o Gilbert Lewis, ele é muito importante para a química de diversas maneiras, porque ele foi um dos químicos mais importantes, né? Ele foi ele que formulou essa teoria de ligações químicas que a gente conhece hoje, regra do octeto, você já deve ter ouvido falar e tal. Foi ele que propôs essas coisas, esses estudos, tá? Mas ele tem um probleminha, ele era um cara muito difícil de lidar, então por causa disso ele pode não ter, aliás, provavelmente por causa disso que ele pode não ter ganhado o prêmio Nobel. O prêmio Nobel é o prêmio mais importante das ciências do mundo, tá? Que tem diversos prêmios, mas para a área de ciência eu acho que é o mais importante, de física, química, né? E tem de medicina, tem da paz, enfim, tem alguns depois que você pode pesquisar, que é o prêmio Nobel. Mas enfim, o Lewis, ele tinha essa personalidade um pouco difícil, acabou que ele não ganhou, né, o prêmio Nobel quando ele era vivo, mas, né, ele é muito importante, ele formulou também uma teoria de ácido de base que é ainda mais abrangente, como nós vamos ver. Não esqueça, lá no Bronsted e Lowry, o ácido era quem doava o próton e a base era quem recebia o próton. Agora veja só a definição do Lewis. Ele vai mais a fundo e diz o seguinte, que o ácido é quem pode receber elétrons e a base é quem pode doar elétrons. É muito parecido com a proposta lá do Bronsted e do Lowry. Só que aqui é justamente o que acontece, ó. Se você olhar, eu vou voltar até o slide aqui, se você reparar, quem é que pode doar elétrons? É quem tem elétrons sobrando aqui, tá? Então, se ele pode doar elétrons aqui, no caso desse álcool, ele é a base, exatamente. E ele aqui é quem pode receber elétrons, que é o hidrogênio. Então, por isso que isso aqui é um ácido e por isso que isso aqui é uma base. Isso aqui também, por isso que eu digo que essa proposta do Lewis ela é também mais abrangente, tá? E foi no mesmo ano que ela foi proposta. Então tá aqui, ó, repara bem aqui o detalhe. Tá aqui a amônia, esse aqui, o nome desse composto é amônia, tá? E aqui a amônia pode doar esse elétron para o hidrogênio. Se a amônia pode doar elétron, ela é o quê? Base. Se o hidrogênio pode receber o elétron, ele é o quê? Ácido. Então aqui eu tenho aqui formação do íon amônio, tá? NH4 é o íon amônio. Então tá aqui uma outra estruturazinha. Esse negócio fica aparecendo aqui no meio toda vez que eu passo o mouse aqui, mas olha, é uma coisa que o Google tem que melhorar. Mas tá vendo o HCl aí? E o HCl, ele tá... É o mesmo exemplo que nós já utilizamos, mas pela definição do Lewis, olha só a diferençazinha que a gente tem. O hidrogênio, ele vai receber os elétrons aqui desse oxigênio, tá? E ele é um ácido, o hidrogênio é um ácido, tá? Ou o HCl aqui é o ácido. E esse H2O vai funcionar como base, tá certo? Mais alguns exemplos aqui. Eu tenho a amina, que é uma base de Lewis, porque ela pode doar elétrons. E aqui eu tenho cloreto de alumínio, que funciona como um ácido. Esse sal, a gente vai estudar os sais ainda. Tá gaguejando, né? Os sais ainda, mas ele funciona como um ácido de Lewis, porque ele pode, o quê? Quando ele é uma base, quando ele é um ácido, ele pode o quê?
Isso mesmo, ele pode receber os elétrons. Quando é base, ele pode doar elétrons. E aqui nós temos aqui a seguinte situação, ó, tá aqui, ó, isso aqui é um cloreto de alumínio funcionando como aço, porque ele vai receber os elétrons. Eu vou ter a formação desse composto aqui, que eu nem sei como é o nome, mas é um composto complexo, tá? E aqui eu tenho as chamadas bases. Um outro exemplo que eu tenho uma base de livros e um ácido de livros. A base é porque esse hidrogênio aqui, esse oxigênio aqui tem esses 2 elétrons livres, pode doar para um hidrogênio aqui e formar esse composto aqui que é o sulfato ácido de etilo-oxônio, nome geral chamado de sal oxônio. Então é isso, olha, se você não entendeu alguma coisa, eu espero que você volte no vídeo, tente entender, procure mais vídeos aí no YouTube aí, e procure mais definições, mais informações aí na internet e continue estudando, tá? Não esqueça, na próxima aula nós vamos falar sobre os indicadores de ácido base e a escala de pH, você já pode ir pesquisando, tá? E não esqueça, aproveite esse momento para estudar, tire suas dúvidas, deixe aqui nos comentários as suas dúvidas, né? Mas não diga assim, não entendi nada, mas você tem que dizer o que você não entendeu para eu tentar lhe ajudar. Se você não entendeu nada, aí é muito mais geral, né? Procura ver o que você não entende para ficar mais fácil de eu lhe ajudar, tá? E outra coisa, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações para você saber assim que eu postar o vídeo. Fique em paz, fique bem, um grande abraço e até a próxima.